Oi, gente, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo para vocês. O nome do vídeo, a legenda é Mamãe em fase inicial, mas esse vídeo serve para os papais também. Eu queria falar um pouquinho sobre o início disso tudo, o início como foi para nós, já até postamos vídeos sobre isso, mas eu vejo muita a necessidade de falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu converso com muitas mães que estão nessa fase inicial de descoberta, de avaliação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre. É muito importante acolher, não é fácil essa fase inicial. Então, vamos lá. Essa fase é bem tensa, ela mexe muito com a gente, com o psicológico, o emocional, é bem exaustiva, é uma montanha russa, eu costumo dizer assim, na minha fase inicial, para mim foi assim, eu me sentia numa montanha russa. Ora eu me sentia estável, ora ela descia com tudo. Então, é bem assim que eu me sentia e eu vou falar também o que acontece. Essa fase é uma fase que não tem nada concreto, não é um diagnóstico fechado. Como o nome já diz, é uma avaliação, é uma investigação, né? Então entra aí todo um contexto de observação dos pais em casa. Na verdade, essa fase ela já começa mesmo antes de levar para algum profissional, mesmo antes da escola passar alguma informação, dar algum toque. Geralmente é dentro de casa pelos próprios pais, né? No nosso caso, eu vou dizer que foi um pouquinho diferente, porque na época não tínhamos ninguém com algum filho com autismo, eu não sabia o que que era, meu esposo também não. Então, não desconfiamos do autismo, tipo, para falar, nossa, o Arthur faz isso, e isso é característica do autismo. Não, porque nem sabíamos o que era. Na verdade, levamos porque o Arthur não falava e levamos na fono. Porém, tem muitas mães, eu percebo conversando, tem muitas mães que percebem algo antes e já acende uma luzinha, porque já conhece um pouquinho do assunto, porque o filho de algum conhecido tem o diagnóstico e aí já acende aquela luzinha. Então, assim, é uma fase muito delicada. Na verdade, esse vídeo eu gostaria que chegasse mais nas pessoas que estão nesse contexto do que para os próprios pais, das pessoas em volta, próximo, familiares, amigos. É uma fase bem difícil, bem complexa, então o acolhimento dessas pessoas é muito importante, o colo, o apoio, porque às vezes aquela mãe está num momento tão delicado de que nem ela sabe o que está acontecendo e acaba ouvindo coisas que, em vez de ajudar, só atrapalha. Então, eu gosto muito de dividir a minha experiência com outras mães, porque eu sei que ajuda muito. Eu já conversei com várias mães que alguém me conhece, acaba passando o meu contato para poder a gente conversar um pouquinho. E isso é tão enriquecedor, tanto para elas quanto para mim. Dividir a minha experiência é uma honra, assim, para dar um pouquinho de conforto e dizer para aquela mãe, para aquele pai que não está sozinho, que é uma fase delicada, tensa, mas que tudo vai se encaixando. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. E essa fase é de incerteza, insegurança, é uma fase bem delicada. As pessoas costumam dizer que é o luto que uma mãe e um pai passa, essa fase inicial. Às vezes eu converso com mães que ainda nem chegaram a levar em algum profissional ou já, mas já conversei com mães que ainda não levaram e elas suspeitam porque observam e vê algo diferente, né?
Então, a observação ela é crucial. E a mente aberta dos pais também, porque só vai ajudar essa criança. Hoje eu olho para o Arthur e às vezes até me emociono quando eu vejo ele em alguma ação, algum momento, alguma situação. Eu me emociono por ele, pela dedicação dele, pelo esforço, por ele deixar ser ajudado, por ele ser essa criança que ele é, e me emociono também por nós, por tudo que somos, que fomos, que tudo que fizemos e que ainda vamos fazer muito, se Deus quiser. Então eu me emociono às vezes de ter a mente aberta, de tentar entender, conhecer o assunto, e por mais que não seja fácil, a mente sempre é aberta, porque às vezes é um diagnóstico tão complexo, mas que se tiver ajuda, apoio dos pais, conhecimento do assunto, eles são capazes de muita coisa, muita mesmo. Então, quando eu converso com a mãe, eu nem tento ficar, exemplo, tipo, eu não, a minha ajuda, meu apoio é contando a minha história. E às vezes eu só conto mesmo o que passamos, como que é com o Arthur, e elas já se sentem acolhidas, e isso é muito importante. E aí eu ouço bastante que alguns comentários e magoa mesmo, viu? Dói profundamente. Pode parecer exagero, mas não é. Às vezes a gente fala, mas tipo que nem o Arthur, ele tem um autismo. O autismo é uma questão comportamental, neurológica, e com tratamento, terapias, ajuda da família, da escola, eles conseguem se desenvolver e conquistar muitas coisas e vencer dificuldades, enfim. Porém, aí eu ouço, é só um autismo leve. Às vezes nem é tão leve assim, então temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vai pôr para fora para aquela mãe. Aquela mãe, nós no caso já estamos muito calejada de incertezas, inseguranças. Então, se não for para falar algo que ajude, que apoie, o melhor a se fazer é o silêncio mesmo e não falar nada. Isso ajuda bastante. Mas falar coisas que só pioram a situação, eu já ouvi e mães também falam que ouve. Tá procurando doença, tá exagerando, tudo tem seu tempo, vai desenvolver, já já começa a falar. O meu também demorou para falar, e foi falar com não sei quantos anos e hoje não tem nada e fala tudo. Então, esses tipos de comentário é bem cruéis, pode ter certeza disso. É uma mãe que já está sensível, que precisa de um colo, que precisa de conversar, que precisa de um apoio. Então, eu penso, estenda a mão se for para estender a mão de verdade. Se for para falar algo que machuque, que doa, que faça o coração dessa mãe sangrar mais ainda, é melhor o silêncio, com certeza. Hoje o Arthur já está com um diagnóstico de autismo fechado. O Arthur também tem uma síndrome genética que descobrimos recente. O neuro encaminhou nós para geneticista e descobrimos essa síndrome. Então, pisar em ovos sempre. Por mais que o Arthur já tenha um diagnóstico fechado, já esteja encaminhado para terapia, graças a Deus, a gente ajuda muito, estimula em casa. Eu costumo dizer que são 3 fatores importantíssimos, que são fundamentais no tratamento, na evolução. Família, eu penso que é primeiro lugar, depois as terapias, os profissionais e a escola. Então, são 3 coisas cruciais, que tem que falar a mesma língua os 3. Não adianta só fazer a terapia e a família não ajudar em casa. Então,
esse diagnóstico ele é complexo, ele vai mexer com essa família para sempre, porque sempre tem algo. Eles, além de eles são muito capazes e evoluem muito, só que por outro lado sempre vem coisas novas, eles vão crescendo, então não é simples. Aí eu hoje ouço comentários diferentes. Ah, é autismo leve? Que bom, né? Ah, é autismo leve? Nossa, nem percebi. Se você não fala, eu não saberia que ele tem alguma coisa. Então, são comentários que, por um lado, eu entendo, porque a falta de conhecimento faz a gente ter essas atitudes, esses comentários, e ninguém é obrigado a ter o conhecimento. A pessoa vai adquirir se ela quiser, se ela tiver o coração aberto para isso. Então, tem comentários que são compreensíveis, mas que não deixa de doer por isso também. Então, não é exagero. Quando a gente fala sobre o autismo, quando a gente quer ajudar a aplicar o nosso filho, aplicar o que precisa, seguir as orientações certinhas das terapeutas, não é exagero, muito pelo contrário, é o mínimo que podemos fazer por eles. Então, acho que alguns comentários poderiam ser evitados, já que não conhece o assunto, porque dói. Então, dói, machuca. Ah, reclama demais, o Arthur é super desenvolvido. Gente, isso comentários que esse eu ainda não ouvi, mas eu fico imaginando que as pessoas queiram falar, né? Sei lá. Mas eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou ouvir algum comentário que não é bom aos nossos ouvidos de pais, mas que cada um fala o que quer, não é? Mas é mais, eu tô vindo mais para falar sobre o acolhimento. Voltando nessa parte inicial, é uma fase bem difícil. Para mim, eu fico imaginando da adolescência, que eu converso com muitas mães que já têm os filhos com diagnóstico de autismo adolescentes e vejo que é bem complexo também, uma carga bem difícil, pesada. E a fase inicial, que é essa avaliação, essa incerteza. O autismo leve, ele, se não for pessoa, sabe, com um olhar clínico, observador, ele acaba passando despercebido, sim. Então, muitas famílias acabam até desistindo de ir atrás, porque ouve de algum profissional que não é e acaba aceitando aquela opinião e não procura outras, né? Então, essa fase inicial, eu já passei por isso e eu posso afirmar que ela é muito exaustiva para os pais, é cansativo, é uma fase que eles ainda não estão com terapia muitas das vezes. Nós levamos o Arthur com 2 anos, achávamos que era só fala, então o Arthur começou o tratamento cedo, só que muitos pais, ainda mais quando é leve, acabam levando um pouquinho depois, então passam por aqueles momentos cansativos e exaustivos. E às vezes, muitas das vezes, desculpa, gente, muitas das vezes as pessoas em volta e até os próprios pais confundem com birra, manha e acabam tendo atitudes que são referentes à birra, manha e acabam não percebendo. Então, é muito difícil uma mãe que já está passando por tudo isso ainda não ter o apoio da família, de amigos, né? Então, eu converso com muitas mães passando por isso, porque eu me coloco no lugar deles e a minha forma de ajudar e acolher é contando a nossa história, contando como foi o início, como que descobrimos. E em 10 pessoas que eu fale, que eu venha falar, se eu ajudar uma já é maravilhoso. Então, é isso. O que eu queria passar para vocês sobre essa fase inicial, que não é fácil.
E para as mamães, para as famílias que estão nesse momento, o que eu tenho a dizer é não desistir. Se um médico ou algum profissional insiste em falar que não é nada, que é só uma fase, que vai desenvolver, tá no tempo, e você sentir e perceber na observação do seu filho ou da sua filha que tem algo sim, vai atrás, procura outro profissional, outras opiniões. O Arthur passou com 3 neuro, ele faz terapia desde os 2 aninhos, já teve terapeuta que também já achou que ele não era, porque nós também tinha dia que tínhamos certeza que não, outro tinha certeza que sim. Então, o autismo leve é isso, é bem difícil de fechar o diagnóstico. Então, a observação é fundamental. Se você ler um pouquinho sobre o assunto, sobre o autismo leve, as características do autismo leve, comportamentos, são muito parecidos com comportamentos de manha, de criança mimada, de criança que tá só fazendo uma birra, e às vezes não é. Birra eles têm? Sim, são crianças. O Arthur tem birra, ele faz birra. Então, eu consigo entender quando é uma birra e quando é uma crise emocional, ou porque ele está desregulado com algo, né? Então, conhecer o assunto é muito importante. Se está buscando, está nessa avaliação, essa investigação, e vendo que os profissionais falam que não é, que pode ficar tranquila, fica mais com o pé no chão, sempre observando e leia um pouquinho sobre o assunto, porque às vezes eu li muito sobre o assunto na época. Eu lembro até que eu estava fazendo faculdade, eu não conseguia me concentrar porque eu queria ler só sobre isso para tentar entender. Muitas coisas eu identificava o Arthur e algumas não. E eu não desistia, eu pensava, vamos até o fim para entender, porque se ele não tem um diagnóstico de autismo, algo diferenciado tem, porque o desenvolvimento infantil normal não tem essas questões que estávamos vendo no Arthur. Então, às vezes, até hoje, a gente pega o Arthur em várias situações de que ele precisa de um tempo, precisa de ajuda, que ele precisa se situar, às vezes é uma quebra de rotina, ou dormir fora, acaba desregulando ele. E muitas das vezes é eu, o pai dele, que consegue ler, entender esse momento dele, que ele precisa de uma ajuda, de um apoio para poder tentar contornar essa situação. Às vezes as pessoas em volta nem conseguem perceber o que estava acontecendo, acha normal, porque às vezes acha que é um cansaço, uma birra, porque criança é assim mesmo, porque faz parte, porque eles são criança. Só que quando a gente entende, conhece, é diferente, então a gente consegue ajudar entendendo e percebendo que algo está fora do comum. E isso é importante. Eu acho que é isso, eu vim para trazer um pouquinho de acalento para essas famílias que estão nessa fase inicial e que não desistam. Eu, além do conhecimento que nós buscamos muito em oração. Cada um tem sua religião, sua crença, então cada um faz da forma que se sente melhor, né? E busquei muito a Deus, porque o meu maior medo era o Arthur ser diagnosticado com autismo ou com qualquer outro diagnóstico, né? Sem ter nada, ou não ser diagnosticado e tendo autismo. Então, eu pedia para Deus, independente do que seja ou não, nos ajude a encontrar o caminho correto. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado um pouquinho e até mais.